Olá! Faz tempo que eu não gravo um vlog, que saudade que eu tava de fazer esse formato de vídeo. Eu acabei de terminar de gravar um vídeo que vai sair no canal, vocês provavelmente já viram, que é sobre a duologia de Divinos Rivais. Vou deixar linkado aqui em cima se você não tiver assistido. E eu tava pensando aqui qual que seria o próximo vídeo, eu queria muito que fosse um vlog, porque faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo e tô com saudade de gravar. Perdoem a bagunça que tá aqui na minha mesa, aqui atrás também, com o ventilador. Mas enfim, pensei por que não começar agora, né? Vou começar um vlog agora. Eu tô aqui irritadíssima com o meu vizinho que tá em obra. Hoje é sábado, mas tá uma batucada aqui do lado. O outro vizinho que agora desligou, mas coloca a música alta pra tocar aqui e assim, socorro. Então eu pensei, vou pegar os meus livros e ler na praça, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e faz tempo que eu não faço. Então vou começar o vlog assim. Vou mostrar pra vocês, então, um pouquinho disso. Vou selecionar aqui os livros que eu quero escolher, quais livros eu vou levar, porque eu quero começar livros novos. E, enfim, vou ajeitar as coisas aqui e a gente vai. Tava aqui vendo os livros que eu tinha separado, que eu tenho uma pilha aqui separada na minha mesa, que são próximas leituras. E peguei aqui os dois que eu acho que eu vou levar pra começar a ler agora e sentir se são leituras que vão me agradar nesse momento pra continuar. Mas são dois livros que estavam no pacotinho de livro surpresa do mês. Que eu já mostrei em outros vídeos aí pra vocês, mas basicamente embrulhei 12 livros da minha estante e vou abrindo mês a mês pra poder ler aí livros que possivelmente ficariam esquecidos ou que ficam meio encalhados na estante, sabe? Então, são livros que eu acabo dando essa chance nesse momento, né? E são dois livros aqui que eu meio que ainda não li, tão atrasados, né? O primeiro deles é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Enfim, eu acredito que seja uma autora estadunidense, isso mesmo. Não lembro direito o que é essa história aqui, vou contar pra vocês depois, mas esse aqui foi um dos que eu abri no pacotinho surpresa, se eu não me engano foi de fevereiro ou março. Então ficou aqui de lado, porque no momento que eu tinha aberto, assim, eu já tava lendo um outro livro bem parecido com esse, eu fiquei, eu acho que não quero ler algo assim agora, eu vou deixar pra depois, né, tá relacionado com guerra, uma coisa meio assim. Enfim, vou ler depois direitinho e conto a sinopse pra vocês, porque não tem muita coisa aqui só tá escrito. E se um livro sobre uma grande história de amor pudesse também ser usado como uma ferramenta de guerra. Enfim, já vi bons elogios sobre esse livro aqui, então quero começar aí pra ver se vai me empolgar. E o outro é um que eu abri mais recentemente, que é de abril, que é o livro Essa Tal de Bossa Nova, da Bruna Ramos da Fonte. Obviamente aqui um livro de uma escritora brasileira, que eu também tenho curiosidade de ler. É um livro que tem várias fotografias, ele é bem diferente, né, realmente uma pesquisa, né, sobre essa questão toda da bossa nova, que é uma coisa que me interessa. Eu lembro que eu assisti um filme da Elis Regina, né, o filme e o documentário dela, e fala um pouquinho sobre essa questão. Eu gosto muito dessa história, né, sobre a música brasileira, né, como surgiu certas coisas, enfim, gosto bastante. Tem um livro aqui da Elis Regina, inclusive, que eu quero muito ler. Eu acho que se esse aqui me empolgar o suficiente, vai ser uma das próximas leituras. Mas enfim, tá aqui. Acho que é uma coisa que pode ser bem interessante e tô curiosa pra ler esse aqui. Inclusive, a autora é uma fofa. Eu lembro que quando eu mostrei esse livro pelo Instagram, né, que eu recebi esse aqui da editora, que é a editora Rocco, ela veio conversar comigo, e foi um prazer, né, conversar com ela. E, enfim, fiquei empolgada mais ainda com a leitura por causa desse contato com a autora. Então, tô feliz de ter esse livro aqui no pacotinho. Então, vou levar esses dois aqui pra começar, né, a ler ali na praça e mostrar um pouquinho pra vocês. Depois eu volto pra fazer comentários sobre eles.
Acabei de chegar em casa, mas queria só fazer mais um pedacinho do vídeo. Só abrir a janela aqui, meu Deus. Ontem eu fiquei mais ou menos umas 2 horas lendo ali no parque, né? Que mostrei um pouquinho pra vocês. Eu li bastante até. Eu consegui ler ali umas 60, 70 páginas do livro Os Segredos que Guardamos e umas 30 páginas do livro sobre a Bossa Nova. Que aí, no caso desse livro da Bossa Nova, foi basicamente os textos introdutórios ali, né? O prefácio, a apresentação da própria autora, enfim, comecei o livro em si. Mas Os Segredos que Guardamos eu comecei, né? A história. E tô gostando bastante, assim, já fiquei bem presa ali na narrativa. Realmente é muito parecida com outro livro que eu comentei, que é A Rede de Alice, da Kate Quinn, que traz um pouco dessa ideia de mostrar as mulheres ali, né, na guerra, nesse cenário de guerra, o papel que as mulheres têm ali em certas situações. E esse livro, pelo que eu entendi, ele é baseado numa história real, né, num caso real, de um escritor que é autor do livro Doutor Zhivago. Eu vou dar uma pesquisada para poder entender melhor essa parte, mas pelo que eu entendi ali do início, tem a ver aí com a história desse autor. Então, fiquei bem curiosa, assim, pra entender o que vai acontecer, né, como que vai desenrolar a história ali. Ela tá dividida em 2 momentos diferentes ali, né, então ela passa nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos e na Rússia, né, vai alternando esses 2 lugares ali, em anos diferentes também, enfim. Daí são personagens, núcleos de personagens diferentes que estão fazendo a narração ali. Mas enfim, tô curiosa, tá bem legal. Acho que vai ser uma leitura que vai ser fácil, assim, de ler, vai ser tranquila, porque justamente vou ficar curiosa pra entender ali o que tá acontecendo, mas volto pra comentar um pouquinho mais sobre essa leitura quando eu tiver avançado mais ali. Hoje eu saí com a minha irmã, fui numa feira vegana que tem aqui em BH, é uma feira itinerante que ela acontece em vários lugares da cidade. Hoje foi ali no Museu Mineiro, perto da Praça da Liberdade. Então a gente foi ali pra ver as barraquinhas, né, as coisas que tem pra vender ali e comer. Aproveitamos depois pra ir na CCBB, que eu precisava muito comprar uns brindezinhos na loja que tem ali, daí aproveitei pra mostrar algumas coisinhas dali pra vocês verem também. E é isso, só pra completar as ceninhas aí, mostrar um pouco do dia a dia também. Voltei. Hoje é terça-feira, hoje o clima tá tão gostosinho, tão fresquinho, que deu até pra vestir blusa de manga. Faz muito tempo que isso não acontecia. Terminei a leitura de Os Segredos que Guardamos. E, assim, gostei, mas não amei. E tem algumas questões com o livro. Mas vamos lá, achei muito interessante o que a autora tenta trazer aqui, a história que ela conta aqui, porque, assim, é uma coisa que eu não tinha ideia. Realmente é baseado em fatos reais aí, né? Tudo isso realmente aconteceu. Eu cheguei a comentar, né, no trechinho anterior, que fala aí sobre o lançamento do livro Doutor Zhivago, que é um livro de um escritor russo chamado Boris, que teve toda uma questão ali no lançamento desse livro, que o livro não foi lançado inicialmente ali na Rússia, né, na União Soviética. Ele foi lançado primeiro fora do país, né? Ele foi lançado na Itália, e a partir dali teve tradução para vários outros idiomas, antes de surgir uma versão ali russa mesmo. Por quê? Porque o livro passou por uma avaliação ali e ele meio que foi recusado, né? Várias editoras recusaram publicar porque ia contra ali alguma coisa, os princípios do Estado, né? Enfim. E aí, entendi bem, inclusive, o que é essa questão do livro, que bate, né, de frente ali com o Estado, porque, pelo que eu entendi, o livro é um romance romântico mesmo, né, conta a história ali de 2 personagens se apaixonando, enfim. Agora eu vou ter que ler Doutor Zhivago pra poder descobrir toda essa questão. Mas o livro é sentado nisso daqui e a gente tem ali, acompanhando a história meio que alternando entre a vida do Boris, que ele é casado, mas tem uma amante,
que é a protagonista aqui da história, que ela inclusive é mandada aí para um campo de concentração, né? Acho que tem um outro nome. Mas é mandada para um lugar desses ali por causa dele, sabe? Por causa do lançamento desse livro, toda a questão que estava envolvida, enfim. E aí é ela que aparece aqui como uma das protagonistas dessa parte da história. E do outro lado a gente tem aqui a história que se passa ali nos Estados Unidos, essas mulheres que trabalham ali como datilógrafas para a agência, que, enfim, faz essas investigações, né? Enfim, tá tudo envolvida nessas questões todas. E daí tem algumas mulheres ali que, além de atuar como datilógrafas, elas também trabalham como espiãs, né? Uma espécie de espiã ali, fazendo alguns trabalhos extras, enfim. E uma delas é a Irene, que é uma das personagens principais aqui também, né? Que é quem tem o foco ali, né, na narração, que ela tem descendência russa, né? A mãe dela é russa, apesar de ter nascido nos Estados Unidos. Ela tem... O pai dela, né, foi deixado pra trás, né? Foi deixado pra trás, não, né? Elas tiveram que deixar o pai pra trás porque ele foi pego ali pelas pessoas da União Soviética, enfim, né? No fim das contas elas descobriram que ele foi morto, mas elas conseguiram chegar nos Estados Unidos, construir a vida aqui, enfim. Daí tem todo esse contexto por trás, quando ela começa a trabalhar na agência e fazer alguns trabalhos extras ali. Beleza, a história é essa, né? A premissa do livro é essa. E daí um dos grandes trabalhos da agência é justamente fazer com que esse livro, que é o Doutor Zhivago, chegue nas mãos dos russos, apesar de não estar ali, de não ter uma edição própria ali, né? Então, o que ele faz? Eles criam ali várias versões do livro, meio camufladas, para que elas sejam entregues, né, para os soviéticos ali em vários momentos, enfim. E aí isso vira toda uma missão. Muito legal. Adorei descobrir tudo sobre esse livro, assim, eu não tinha ideia de tudo isso, né, de todo esse contexto por trás dessa história. O autor, inclusive, chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e ele precisou recusar, né, justamente por todas essas questões ali, porque senão ele ia ser expulso do país, enfim. Toda uma questão ali, todo esse contexto. E assim, a história toda é muito legal. Eu só não gostei tanto da forma como o autor escolheu conduzir ali certos aspectos, porque assim... Tem várias narrações aqui, algumas narrações em primeira pessoa, principalmente do lado ocidental, né? Que a gente tem essas mulheres ali trabalhando na agência. Mas quando a gente pula pro lado oriental, a gente tem a visão da Olga, que é a amante do Boris. E também uma narração em terceira pessoa que traz ali esse ponto de vista do Boris. E daí, o que eu achei? Eu achei que a parte da Olga, que é a amante dele, que acompanha ali boa parte disso, que sofre bastante por causa das atitudes dele... Eu achei que ficou muito superficial, assim. No começo eu achei que fazia sentido, porque eu falei, não, ok, não é o foco da história, a gente vai acompanhar muito mais a parte ali dos Estados Unidos, dessas outras mulheres e tal. A questão é que é só pra gente entender, né, de onde que tá vindo tudo isso. Mas aí, da metade pro final, a parte dela ganha um destaque muito maior. E daí eu sentia que a autora não tava abordando aquilo ali de uma forma legal, sabe? De uma forma convincente. Eu senti que tudo que ela fazia... Ela tinha alguns pensamentos ali que soavam muito racionais em relação ao que estava acontecendo, mas ela agia de uma forma muito desconexa com isso, sabe? E daí, enfim, eu não consegui ver a motivação ali, tudo bem que pareceu que foi tudo por amor ao Boris e tal, mas não me pegou assim, sabe? Isso não me convenceu, ainda mais que ela tinha 2 filhos e parecia que ela negligenciava demais os 2, enfim. Eu não sei até onde que essas questões todas que a autora trouxe aqui são reais, né? São, enfim, verídicas mesmo, foram coisas que ela trouxe ali pra ficcionalizar. O próprio Boris mesmo, eu achei ele um cuzão, assim, do início ao fim, todas as atitudes dele. E eu não consegui ter empatia por nenhum dos 2 personagens, sabe? Assim, a Olga, principalmente, assim, que é... A personalidade dela ali é muito interessante, sabe? O contexto todo que ela tá inserido, tudo que ela vive ali é muito doloroso, é muito difícil, enfim. Só que eu não consegui ter empatia nenhuma por ela. Eu não acho que era esse o intuito, sabe? Assim, principalmente porque a autora tá tentando trazer um pouco mais dessa questão da mulher, enfim. Não gostei tanto dessa parte. Agora, por outro lado, a parte das outras mulheres ali nos Estados Unidos, né, dessa parte toda, dessa pegada da investigação e tal, eu consegui curtir mais. Eu acho que a autora conseguiu introduzir uma questão ali que foi bem legal também, a forma como ela trouxe, que é essa perseguição que rolava com grupos LGBTs, né, naquela época ali, como que isso acontecia, como que isso impactava a vida dessas pessoas. Eu achei que ela colocou isso aqui de uma forma bem interessante, mas aí, de novo, do meio pro final, essa parte já não teve mais tanto destaque.
E, enfim, aí eu senti que as duas pontas ficaram meio mal desenvolvidas, assim, sabe? Um em um momento e outro em outro. Mas enfim, no fim das contas é legal, eu acho que a história é muito interessante, foi um livro que realmente me prendeu, porque eu li o quê? Em 2 dias eu terminei, são mais de 300 páginas, são 364 páginas, então assim, realmente engoli essa história, fiquei bem curiosa pra poder conhecer tudo ali e, claro, já aumentou minha lista de leituras, porque agora eu quero ler esse tal de Doutor Zhivago, pra poder ir atrás aí de todo esse contexto e entender um pouco mais dessa história e, enfim, o impacto todo que ele teve ali nessa questão toda, né, da União Soviética, Rússia, enfim. Gostei, recomendo, acho que se você se interessou por essa história toda, se você gosta desse tipo de livro, né, que traz essa pegada de espionagem, ou quer saber um pouco mais sobre essa questão toda do lançamento desse livro, acho que vale muito a pena isso daqui. No finalzinho a autora traz algumas referências ali que ela usou para a construção do livro, né, então tem outras histórias aí que falam um pouco sobre isso, né, sobre a história do autor, da própria Olga, que é a amante dele ali, né, e, enfim, gostei, tá aqui, com algumas ressalvas, né, gostei com algumas ressalvas, então tá aqui os meus comentários sobre esse livro. Agora eu preciso dar continuidade aí a outra leitura, que é, deixa eu pegar aqui, essa tal de Bossa Nova, que eu não cheguei a voltar a ler ainda, depois daquele dia que eu fui ler no parque, então agora vai ser meu foco para os próximos dias e volto para comentar um pouquinho sobre ele com vocês. Voltei, hoje é quinta-feira, são quase 3 horas e eu terminei o segundo livro que eu tinha começado, que é essa tal de Bossa Nova. E nossa, gente, que livro gostosinho de ler, nossa, adorei mesmo. Esse livro aqui foi escrito aí, né, pela Bruna Ramos da Fonte, com a colaboração do Roberto Menescal, que é aí uma figura super importante para o surgimento ali da Bossa Nova e também para todo o cenário musical brasileiro. E o livro é contado pela perspectiva dele. Então aqui na primeira parte ele vai contar um pouquinho sobre essa tal de Bossa Nova, como é que surgiu todo esse movimento, né, como foram que essas pessoas chegaram junto ali, e algumas coisas que aconteceram na época. É bem interessante porque ele traz ali todo o contexto, né, daquele momento, coisas que hoje em dia já nem fazem tanto sentido de se pensar, porque, enfim, hoje em dia tem tecnologia, tem uma outra visão das coisas. Ele mesmo fala um pouco disso, né, desse paralelo entre como eram as coisas naquela época, como é hoje. Ele fala também desse momento transitório, né, que a Bossa Nova surgiu ali como um tipo de música que era tocado num ambiente que era nos apartamentos, né, ali de Copacabana, no Rio de Janeiro, e trazia muito dessa ambientação ali, né, da cidade. Né, a música da Bossa Nova foi muito marcada por isso, por esse contexto, por essa lógica ali de como que foi gravado. Ele conta, por exemplo, que justamente o fato deles se reunirem, né, nos apartamentos, em Copacabana ali, nesses espaços pequenos, eles precisavam cantar baixo pra que não perturbassem, né, os vizinhos, pra que não atrapalhassem outras pessoas ali. E isso acabou se tornando uma característica, né, da Bossa Nova, né, essa coisa de cantar mais baixo. E daí ele fala um pouquinho também dessa transição ali pro período de ditadura, né, quando a Bossa Nova parou de ser, de fazer parte ali, né, do cenário brasileiro, né, não fazia mais sentido cantar aquela música ali que era, né, que tava falando uma coisa mais alto astral, uma coisa mais feliz, quando ninguém tava vivendo esse momento mais feliz. E aí o Roberto Menescal, ele vira produtor, ele começa a trabalhar ali numa gravadora e ele faz ali a produção de vários discos, de muitos músicos brasileiros importantes ali. E aí a segunda parte do livro é justamente isso, ele vai trazer aí a MPB em discos. E daí aqui, então, ele vai contar, né, cada página é de um disco, e ele conta um pouquinho, aqui tem todas as músicas, e ele conta um pouquinho sobre como foi a produção desse disco, ele conta algumas curiosidades, algumas anedotas, enfim, muito legal mesmo. Eu adorei descobrir todas essas coisas aqui, inclusive me lembrei que durante a pandemia, uma coisa que eu fiz bastante foi assistir filmes de cantores, né? Eu acho que eu tava numa época muito focada na música brasileira, tipo, era uma coisa que eu tava ouvindo muito naquele momento ali, descobri inclusive vários cantores ali que eu acabei
me afeiçoando bastante, que eu ainda não tinha contato. E eu assisti muito esses filmes e eu lembrei de algumas coisas que vi nos filmes, assim, principalmente alguns artistas que ele comenta aqui, né? Eu acho que eu tinha comentado no primeiro trechinho sobre o filme da Elis Regina, né? Que foi um dos que eu assisti, que tem um filme documentário, que é muito bom, eu recomendo bastante. Mas eu também assisti o filme do Tim Maia, assisti o filme do Cazuza. Enfim, tem várias outras produções também, né, que são séries, essas eu não cheguei a ver, mas que vão trazer aí outras cantoras importantes, né, como Nara Leão, a Maísa, e ele fala de algumas delas aqui. Enfim, algumas ele desenvolve mais, que obviamente ele teve mais contato, teve aí uma relação de verdade, né, uma amizade, enfim, mas é muito bom, muito gostosinho, descobri várias coisas mesmo. Por exemplo, eu acabei de compartilhar no Instagram uma das curiosidades que eu fiquei assim, nossa, eu não tinha ideia disso, nunca iria imaginar, mas que Sidney Magal era primo de Vinícius de Moraes, o poeta, não sabia disso. Aqui ele também fala bastante da presença do Paulo Coelho na música, né, que eu acho que é uma coisa que eu sabia, mas eu tinha esquecido dessa informação, né, que ele também compôs aí, né, ou fez parceria com vários músicos, né, ajudou na composição de várias músicas. E ele trabalhou na gravadora também por um tempo, enfim, então ele tem um papel muito importante aqui, em vários momentos aqui, em vários discos que ele traz. E, enfim, muito legal mesmo, recomendo bastante. Acho que pra quem tem interesse em música, pra quem gosta de conhecer um pouquinho mais sobre esse cenário, gosta, né, de ler um pouquinho sobre tudo isso, esse trabalho aqui tá maravilhoso. A Bruna realmente arrasou na organização aqui das informações, na forma como ela trouxe essa história, porque realmente tá muito gostoso de ler, uma escrita muito simples, muito acessível, assim, então, tipo, nada complexo, nada chato, sabe? É realmente muito gostoso de fazer essa leitura aqui. E eu fiquei pensando aqui se eu começava outro livro e trazia aqui mais uma leitura pra vocês, pra finalizar esse vlog, mas eu acho que o ideal vai ser terminar agora, porque eu não vou ter tempo de terminar outro livro até sair o vídeo, né, que é domingo, no caso vocês provavelmente estão vendo, ou não, pode ser que você esteja vendo muito depois disso, né, mas enfim. Então, como eu não vou terminar, eu acho que eu vou deixar pra finalizar o vlog por aqui mesmo. Então, finalizando aí 2 leituras, que foi o Essa Tal de Bossa Nova e Os Segredos que Guardamos, todos aí com comentários. Minha bateria está acabando, então eu preciso realmente encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, ver um pouquinho aí de algumas coisas que eu fiz nesses dias e dessas leituras que eu trouxe aqui pra recomendar pra vocês. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e acompanhar aí os próximos vídeos. Boas leituras pra vocês por aí e até a próxima!